Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo certo? Professor Marcos falando. É uma alegria muito grande poder contar com você mais um vídeo, né? E eu espero que você esteja acomodado no teu lugar para a gente estudar um pouquinho mais sobre geometria, né? Então hoje o assunto que eu vou tratar com vocês dentro do campo da geometria são os polígonos, né? Então polígono é todas as figuras que nós imaginamos e criamos, nós chamamos e determinamos eles de polígono, tá? Por que polígono? Porque eu tenho, no grego, né, significa vários ângulos, né? Então, quando eu tenho uma possibilidade de entender como é que funciona todas essas figuras, né, planas, né, o quadrado, o triângulo, o hexágono, o pentágono, então todos esses elementos que participam e são criados através de seus ângulos, nós chamamos eles de polígono. Ok? Então eu vou entrar um pouquinho com você dentro da geometria plana, porque nós vamos fazer desenhos, então a gente precisa entender o comportamento desses desenhos e ter alguns itens dentro dos polígonos que é interessante que nós saibamos, porque é muito utilizado pelas pessoas que são desenhistas ou que são designers, né? Ou quando vai construir algum elemento dentro de sei lá, vai construir uma planta de um prédio, por exemplo, ele usa alguns polígonos, algumas figuras para tipificar, para mostrar como é que vai ficar ali aquele empreendimento, caso ele esteja fazendo alguma planta de uma casa, ou de um prédio, ou de uma atividade, ou de um prédio comercial, enfim. Então ele utiliza os polígonos para trazer para mim, né? Tô eu, por exemplo, querendo construir um empreendimento, então eu como arquiteto, eu tenho condição então de trazer essa informação de como vai ficar esse empreendimento quando ele realmente for efetivamente sendo construído. Então eu utilizo os polígonos para me dar essa informação bem tranquila para que eu realmente saiba aquilo que eu quero passar como informação para a pessoa que eu estou trabalhando, tá bom? Então vem aqui comigo que é bem interessante, é algo bem simples, já inicia esse assunto lá no 6º ano, e aí você vai ver que tem algumas falas dentro da geometria plana, ou seja, polígonos, que a gente vai compreender um pouquinho mais para dar seguimento ao nosso estudo aí. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre polígono e eu vou abrir esses dois itens dentro dos polígonos, que é bem interessante para que a gente entenda mais ou menos do que vai ser tratado ao longo desses 3, 4 vídeos que farei para frente aí, que trata-se de polígono, beleza? Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que polígono significa vários ângulos. Então quando eu tenho uma figura fechada, né, ela não pode ser aberta, ela tem que ser fechada, e eu tenho construção de ângulo interno, eu caracterizo ela ou classifico ela como polígono. Então eu tenho polígono de 3 lados, eu tenho polígono de 3 ângulos, 3 lados, 3 ângulos, nós chamamos de triângulo. Eu tenho um polígono de 4 ângulos e 4 lados, portanto eu tenho um quadrilátero, e ele pode ser dividido em quadrado, pode ser dividido em retângulos, né, losangos, enfim. Eu tenho um polígono de 5 lados, portanto eu tenho 5 ângulos, então eu estou falando de um pentágono, e assim sucessivamente elas vão se classificando através do número de ângulos internos gerado através dessas linhas, que nós vamos ver daqui a pouco como elas são chamadas, tá? E eu quero trazer para vocês também dois pontos importantes para a gente entender ainda mais como é que se trata um polígono, que são chamados de segmentos consecutivos e colineares. Colineares nós vimos em uns vídeos anteriores que colineares são quando existem pontos que pertencem à mesma reta. Então, quando esses pontos pertencem à mesma reta, nós chamamos elas de colineares. E como é que eu vou chamá-la de consecutivo? Bem, quando nós estamos olhando para uma figura igual a essa, então são linhas, certo? Eu tenho um segmento AB e eu tenho um segmento BC. Então, eu coloquei aqui o ponto A e B, então o ponto A e B, as extremidades é AB, então o ponto B aqui é uma extremidade, e o outro ponto BC, esse outro segmento BC também forma um ponto extremo para esse segmento. Então, quando nós temos dois segmentos, correto? Ó, AB e BC. Quando eu tenho esses dois segmentos, onde um ponto ele forma a extremidade de outros dois pontos, ou seja, eles são pontos consecutivos, ou seja, eu tenho a extremidade que é comum a C e essa extremidade que é comum a gente está tratando de ponto, então eu estou dizendo que o segmento AB e BC são segmentos consecutivos, porque o ponto B aqui é a extremidade comum a esses dois pontos
que aparece na figura, tá? Então eu escrevi aqui, ó, os pontos A e B são as extremidades A e B, os pontos B e C, BC são as extremidades do segmento BC. Portanto, o ponto B é a extremidade comum entre AB e BC. Então a gente acaba visualizando aqui, ó, quando você está fazendo uma comparação para saber se esses pontos são consecutivos, você vai observar que esses pontos aqui são os pontos que aparecem. Primeiro um ponto que aparece no final e outro que inicia, ou seja, eles estão bem na extremidade do ponto A e do ponto C. Então eu vou dizer que esse segmento é um segmento consecutivo, tá? Então ali existe aí nos seus livros ou na literatura que você está estudando, vai encontrar inúmeras figuras e eu tenho que avaliar se um ponto qualquer, um ponto B, um ponto C, um ponto A, isso vai depender da figura, se ele faz extremidade com outros pontos, tá? Então, aí, geralmente, quando a gente está tratando de pontos consecutivos, somente 3 pontos aqui é o suficiente para você avaliar que esse ponto aqui é um ponto comum, tanto com A, e esse ponto aqui é comum tanto com C, tá? Então, como eu estou falando de segmento, então eu tenho que aparecer somente 2 pontos. Lembre-se que um segmento é representado, a notação dele é sempre um travessão em cima de 2 pontos, tá? E colinear, como eu já disse, é quando ele aparece na mesma reta. Então, se você olhar para essa figura aqui, eu chego e falo que ele é um segmento consecutivo, portanto, ele não é um segmento colinear. Por quê? Porque eu tenho uma reta suporte, né? Então, você imagina aqui que essa reta tem continuidade para cá, tem continuidade para cima, tem continuidade para cima aqui e tem continuidade para baixo. Então, como você observa, são 2 retas que se entrelaçam aqui em um ponto B, portanto, ela é um segmento consecutivo, mas eles não são segmentos colineares porque eles estão em retas distintas. Esses pontos não pertencem à mesma reta. Então, vamos imaginar que aqui é a reta R e aqui é a reta T, então esses pontos não estão na mesma reta, portanto, eles não são colineares, mas eles são consecutivos porque o B faz comum com A e o B faz comum com C. Tá certo? Essa é a ideia que quando a gente está tratando de segmentos consecutivos e colineares. A gente tem, por exemplo, posso trazer, por exemplo, para vocês, dizendo que eu tenho aqui um ponto A, se eu olhar aqui eu tenho o segmento AB, eu tenho o segmento BC, então eu estou dizendo que o B ele é comum com C e o B também é comum com A, portanto eles são consecutivos. Isso a gente já viu aí nesse exemplo anterior. E ele também é colinear, por quê? Porque todos esses pontos aqui estão na mesma reta R, tá? Então eu posso dizer que os pontos AB e BC, eles são consecutivos porque B faz extremidade e eles são colineares porque eles pertencem à mesma reta. A geometria diz que quando esses 2 pontos, quando os segmentos são iguais, ou seja, eles são consecutivos e também são colineares, eles são chamados de adjacentes. Então, quando uma pessoa fala assim, os segmentos abaixo são adjacentes. Opa, então se ele está dizendo que é adjacente, então o segmento ele é consecutivo e, consequentemente, ele também é colinear. Tá? Então, quando eu tenho segmentos adjacentes, eu estou falando que eles são consecutivos e eles são colineares. Agora, quando ele não é colinear, que é o caso aqui, esse caso aqui não é um segmento colinear, porque eles não estão na mesma reta, então ele não vai trazer o termo adjacente, porque adjacente tem que ser consecutivo e colinear ao mesmo tempo, tá bom? Então essa aí é uma dica que não vai aparecer no nosso livro aí, no livro que você está pesquisando, pode ser que você encontre essa palavra adjacente, então você sabe que é o segmento que ele é consecutivo e também colinear ao mesmo tempo, ok? E aí eu vou para a parte final do vídeo, eu tenho as linhas poligonais, então as linhas poligonais elas podem ser classificadas em aberta e fechada. Aberta porque eu estou formando aqui, né? Eu tenho a abertura, né, desse segmento, então aqui está aberto. É bem claro isso, porque formou um ponto aberto, né, na extremidade dessa linha poligonal. E eu posso também chamar de linhas poligonais fechada, porque você observa que aqui tudo eu posso pintar, né? Eu posso rachurar aqui, ó, que não tem nenhuma linha dessa que eu pintei, saiu da figura, assim como essa aqui. Então, classificação de linha poligonal, ela pode ser aberta ou fechada, ou ela pode ser também classificada como simples e não simples. Simples é quando a gente trata especificamente de polígonos, né? De triângulos, de quadriláteros, de pentágonos, enfim, todas essas estruturas, quando está fechada, nós chamamos elas de simples. Então, eu posso ter simples
aberta, eu posso ter simples fechada. O que é essa simples aberta ou simples fechada? É quando ela não teve um ponto de interseção. Aqui, ó, aqui ela cruzou, houve um entrelaçamento. Então, quando há um entrelaçamento, como aqui, existe um ponto comum, eu formei duas figuras fechadas, mas ela não é simples porque ela se cruzou aqui nessa figura. Então, quando as figuras se cruzam, se for procurar alguns livros, vai aparecer entrelaçado. Então, quando ele entrelaça, ou seja, ela se cruza, então eu estou dizendo que ela é uma linha poligonal não simples. Agora, quando ela não cruza, que é o caso aqui, é o caso dessas duas aqui, elas não se cruzaram, então eu posso dizer que uma linha poligonal ela é classificada como aberta simples, aqui também ela é fechada simples, ou eu posso também trazer como linha poligonal aberta não simples. Como assim? Bem, se eu tenho não simples, vou apagar aqui, ó, esse exemplo para vocês. Então eu posso dizer assim, ó, se eu pego uma linha poligonal desse jeito aqui, ó, então eu estou dizendo que ela é uma linha poligonal aberta, ela é não simples porque ela entrelaçou aqui, ó. Então é importante você anotar isso. E eu posso também dizer que ela é uma linha poligonal fechada, tá aqui, ó, o exemplo daqui, ó, é uma linha poligonal fechada, mas ela também não é simples, tá? Então, a linha poligonal ela pode ser aberta não simples e ela pode ser fechada não simples. Ela pode ser linha poligonal simples, porque aqui não há um entrelaçamento, não se conectaram esses pontos aqui, né? Os pontos aqui elas estão bem definidos aqui. Ela pode ser fechada, porque aqui também não houve cruzamento, e aqui ela também pode ser aberta, porque também não houve cruzamento. Agora, aqui nesse caso, como eu não tinha espaço ali embaixo, então ela pode ser classificada como linha poligonal aberta e não simples, porque nesse ponto aqui houve um entrelaçamento, eles se cruzaram. Então, quando a figura não se cruza, a gente caracteriza ela como simples. Agora, quando essas figuras elas se cruzam, elas se entrelaçam, aí nós chamamos elas de não simples. Bem tranquilo, bem sossegado. Esse ponto aqui é bem interessante porque é a parte introdutória dos polígonos, e aí você tem uma oportunidade também de encontrar em outras literaturas, mas aí quando eu estiver lendo, estiver estudando, eu vou saber diferenciar uma da outra, porque essa aula aqui você teve a diferença entre linha poligonal, aqui a gente viu um pouquinho de polígono e vimos quando os segmentos são consecutivos e colineares. Tá bom? Eu espero você na próxima. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Fique com Deus. Um abraço. Até depois. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.